O Bentinho parece que nasceu pronto, é o que a gente pode deduzir do seu disco de estreia, Era 2, lançado em agosto e que já em um mês contava com 120 mil plays no Spotify. Ele também ganhou o posto de álbum de destaque no mês, na Apple Music por 3 semanas. Como é que acontece que o público, de repente, abraça um disco de estreia? Qual é o mistério? Nossa. Ou qual é o segredo? Eu já tô na música há muito tempo, assim. Quanto tempo? Eu tenho um trabalho de, acho que 5 anos com a minha banda, que chama Falso Coral. Mas com o Falso Coral, como são mais pessoas, o ritmo é outro, né? Então, tem EPs, tem singles. E aí, ano passado, surgiu essa vontade de fazer um trabalho solo. E como eu componho muito, eu falei, quer saber, eu vou fazer um disco. Tinha música sobrando. Ao invés de fazer, vou fazer um EP solo, ver o que dá. Eu falei, vou fazer um disco. Tanto é que o Era 2, que é esse meu disco de estreia, 9 das 10 músicas são do ano passado. Então ele é um disco bem narrativo, assim, que é bem a fase da minha vida que eu estava passando no ano passado. E eu, sei lá, o que eu tenho recebido mais de mensagem é das pessoas se identificando, assim, com a narrativa dele. É um disco sobre reconstrução, é um disco em que eu me preocupei muito realmente com todas as músicas, assim, que todas as músicas fazem sentido no meio daquela história, assim, principalmente a primeira e a última. Como eu fiz audiovisual também, eu fiquei pegando vários recursos de filme, no sentido, eu quero muito que quando a pessoa termine de ouvir a última música, ela se sinta como se ela viveu uma história e ela queira assistir aquilo de novo, assim. E eu tenho recebido muita mensagem nesse sentido. Agora você fala da sua música como queer synth folk. Sim. Traduz isso, pelo amor de Deus. Na verdade, isso é meio uma piada, porque a gente está numa posição que é tão difícil encaixar as coisas em... A minha música tem referência tão diferente, assim, tanto de música brasileira mais antiga quanto de música alternativa internacional muito nova. Então tá tudo junto, assim, e... folk por causa da viola caipira, né? Claro. Synth porque tem muita música eletrônica. Quem estiver escutando em casa não vai perceber isso no meu ao vivo, mas eu já convido para escutar o disco, porque é bem diferente o som do disco, assim, ele tem bastante referência eletrônica. E queer porque é um disco que eu canto sob o ponto de vista gay, mas ele é um disco universal, assim, as pessoas, tanto é que no Spotify a maior porcentagem de pessoas que me escutam são mulheres ainda. E isso eu achei muito legal, porque eu tinha medo também de ser automaticamente um disco de nicho, assim, porque pelos 2 clipes serem sob o ponto de vista gay, as pessoas interpretarem, não, é um disco gay. Mas então o queer synth folk é meio que um... Juntar tudo isso. Juntou essa história todinha, né? Agora, você faz tudo no seu clipe. Você roteiriza, você edita, você é formado em audiovisual. Sim. Esses 2 clipes que eu lancei desse projeto solo, eles são parcerias com a Thaís Taverna, que é uma amigona minha. Ela dirigiu e fez direção de fotografia, e eu co-dirigi. Nos 2 clipes eu roteirizei e montei. E o de Gostar de Quem eu produzi também. O de Tango, que é o com o Johnny Hooker, eu jamais ia conseguir produzir, porque foi meio que uma super produção, assim. Sim. Mas eu gosto muito... Foi bacana. Pra mim, os melhores dias, assim, pra mim, a sensação mais definitiva, assim, do meu trabalho com arte é quando eu tô fazendo clipe. Porque meio que junta toda a minha criatividade, assim, tanto no visual quanto com música. Agora, não é muito usual, né, a viola caipira com sintetizadores, essa coisa que você faz. Você vai mostrar, inclusive, no seu show, né? Isso. Falando do show, o show, eu já fiz alguns shows, já toquei em alguns estados, mas meio que como prévia, assim. O show de lançamento oficial vai ser semana que vem, na quinta-feira, no Sesc 24 de maio, aqui em São Paulo. Vai ter participação do Johnny Hooker e da Nina Oliveira. E... a venda online começou hoje, meio-dia. Já está quase esgotando online. Olha, eu tô incrédulo. Assim, como assim, gente? E aí amanhã começa a venda nas bilheterias. E aí eu tô super feliz. E Qual que foi a outra pergunta? Não, foi sobre não ser muito usual, né? Sim. A viola caipira com sintetizadores e tudo isso. Eu nasci numa fazenda, num lugar que chama Serra da Saudade, em Minas. Eu moro em São Paulo tem 10 anos. E eu cresci muito em várias cidades do interior de Minas e minha família é toda de perto da Serra da Canastra. Então, os meus 2 avós, eles eram muito presentes em Folia de Reis,
Mas crescendo eu tocava violão e guitarra. Eu nunca me interessei para valer, assim, por viola. Foi quando eu mudei para São Paulo que eu fui fazer um documentário lá na comunidade rural que a minha avó mora. Eu falei, quer saber, eu vou fazer a trilha para esse documentário. E aí eu achei uma viola abandonada lá da minha família, eu tive uma iluminação musical. Falei, caramba, dá para fazer muito... É um instrumento, não é um instrumento caipira. Sim. É um instrumento, dá pra gente dizer que já existe um movimento de música independente forte no Brasil? A gente pensa em você, pensa em Lineker, em Johnny Hooker. Eu estou tentando chegar. Dá pra gente dizer que existe um movimento que já se sustenta? Sim, com certeza. Tem todo um esquema de festivais muito forte, o público está cada vez crescendo mais, as pessoas estão sabendo que existe música muito boa sendo feita fora da grande mídia, assim, né, que às vezes é muito massificado o que se escuta nas rádios e tal. As pessoas já estão ligadas, a internet ajuda muito nesse sentido. Sim. Não dá para saber como que vai ser o futuro, mas agora essa cena está bem forte. Você é de Minas. Você continua em Minas? Você já bandeou para o lado de cá? Como é que... Não, eu moro aqui já tem 10 anos. Eu fiz faculdade então... aqui. Você já é mais paulista que mineiro? Então, essa é uma questão, porque quando eu volto para onde os meus pais moram, ninguém entende o que eu falo. Eu preciso ligar a chavinha do mineiro, diminuir 4 vezes a velocidade assim, da conversa, e aí... Então, eu não tenho mais muito sotaque, assim. Tipo, eu nasci numa fazenda, eu acho que eu devia ter muito mais sotaque. É verdade. Mas vai vivendo, né? Mas você também não tem sotaque paulista. Um meio termo, né? Já misturou Virou uma tudo. coisa maluca, que nem essa música. Deixa eu fazer uma perguntinha. Essa questão que você falou do Lineker, do Johnny Hooker mesmo, é todo um segmento que está crescendo, né? De música, que tem essas temáticas mais LGBT. É um cenário que está trazendo muita gente, que tá se abrindo para esses novos músicos? Sim, eu acho que é muito importante essa reação, que eu acho que é uma reação inteira. Que é tanto a comunidade LGBT como um todo se sentir mais unida em toda a sua diversidade, como os músicos também abarcarem essa diversidade. Porque você tem a Lineker, que é uma mulher trans, o Johnny, que ele é um homem gay, ele tem uma linguagem mais performática, o Silva, que é um cara bi, mas que ele tem uma coisa mais comedida, assim. Então, o que eu sempre falo nesse sentido, assim, tipo, de cultura LGBT, tipo, se você é uma pessoa LGBT e se você curte qualquer coisa assim de arte, seja tipo um gênero de música muito específica, seja tipo gravura, escultura, se expresse através dessa arte, porque vai ter alguém que está precisando dessa referência. Legal. Tipo, eu cresci com pouquíssima referência, tipo, eu ouço música alternativa desde muito novo e eu não tinha referência de caras gays fazendo esse tipo de música. Tipo, é uma coisa recente. Então, acho que é mais importante isso, assim, as pessoas verem que é importante se expressar. Essa questão da representatividade, né? De inspiração. E faz muita diferença a representatividade. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tipo, um embate, assim, que, tipo, os direitos foram conquistados, aí tem uma parcela da sociedade que fala, não, como assim? Então, nesse embate, é mais importante ainda que as pessoas se expressem cada vez mais, porque para não deixar as pessoas assustadas. Tipo, eu sei como eu era criança, tipo, adolescente, pré-adolescente, tentando aceitar quem eu era, e é um processo muito difícil. Então, seria incrível se as pessoas pudessem crescer se aceitando, assim, sem uma sociedade tão opressora. Que bacana. Cairíamos na gentileza, né? Sim. Que é o fundamental. Total. Só repetindo, então, dia 22 de novembro, no Sesc 24 de maio, é o lançamento do disco. É o show oficial de lançamento, com banda completa, com participações especiais. E estou super ansioso. Porque eu tenho experiência grande com banda, mas na banda eu não sou vocalista. Então, nesse projeto solo é sempre um batismo de fogo, assim, tipo, poxa, agora eu vou cantar, sabe? Uma coisa assim. Que legal. Criar uma coragem. Claro. A gente quer agradecer demais a sua presença. Muito obrigada. E encerrar com música, claro. Boa, vamos lá. Pessoal que está em casa, a gente volta amanhã com Bom Pra Todos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Outro, é a última música do disco. E quem quiser conhecer mais meu trabalho, procura Benti, com M com I, o disco chama Era 2. Vamos lá. Vamos lá.
uma estrada e sopramos pelo ar qualquer dúvida que insista em pairar. Me foi negado um anjo, me foi negado um anjo, mas Deus me mandou outro que é você. Me resgatar quando eu tava meio tom de me transbordar uma última vez. Me foi negado um anjo, me foi negado um anjo, mas Deus me mandou outro que é você. Obrigado. Valeu, Benti. O pessoal está nas redes sociais. Vamos ler mais algum. Vou ler alguns comentários que vocês mandaram. A Gislene